Fala, dia escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez eu vou estar falando para vocês qual para mim foi o melhor vilão, melhor antagonista de cada uma das temporadas de Digimon que a gente teve até agora, tá bom? Eu vou estar fazendo esse vídeo já como preparativo para a nova temporada de Digimon que vai estar chegando esse ano. Eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais sobre os animes de Digimon, né? Principalmente Digimon Adventure, até porque a nova temporada também tem a ver com Digimon Adventure, né? Então, vamos lá. Vou estar falando pra vocês o meu antagonista favorito, que eu acho que é o melhor de cada uma das temporadas do anime. Então, vamos começar? Vambora! Então, galera, pra Digimon Adventure, eu vou escolher o Devimon, tá? Então, assim, eu sei que muitas pessoas vão falar assim, ah, nossa, mas tem tantos outros antagonistas maravilhosos em Digimon Adventure, por que o Devimon? Então, pessoal, assim, eu poderia ter escolhido outros, mas eu acho que o Devimon em Digimon Adventure ele tem uma presença muito forte, não só pelo fato dele ter sido mal, dele ter feito muito do que ele queria fazer e ter guiado outros Digimons, não só por isso, mas também pelo fato dele ter criado as engrenagens negras. Basicamente, ele criou toda uma tecnologia usando as trevas para estar controlando outros Digimons por toda a Ilha Arquivo a fazerem aquilo que ele queria. Então, além de ele ser um Digimon maligno, ele ainda tinha poderes e inteligência enormes, mesmo para um Digimon de nível adulto, que a gente sabe que nem é tão forte assim muitas vezes, né? Inclusive, muitas dessas engrenagens entravam em Digimons de nível superior ao Devimon, né? Como a gente sabe, o próprio Andromon já é um Digimon de nível perfeito, o próprio Monzaemon era um Digimon de nível perfeito, e as engrenagens negras influenciaram eles, né? Então, assim, até o próprio Leomon, né, foi atingido pelas engrenagens negras também. Então, eu acho que o Devimon merece, porque a presença dele em Digimon Adventure, na minha opinião, foi uma das maiores, certo? E eu acho que ele merece todo esse respeito por Digimon Adventure. Então, para Digimon Adventure, o meu antagonista favorito foi o Devimon. E em Digimon Adventure 2, pessoal, aí que tá. Eu disse pra vocês que eu escolhi o Devimon em Digimon Adventure e tinha outros que muitas pessoas assim consideram melhores do que ele, né? E um deles é o Myotismon, né? Então, pra Digimon Adventure 2, o meu antagonista, o meu vilão favorito foi o próprio Myotismon. No caso, em Digimon Adventure 2, ele é conhecido como Malo Myotismon ou Belial Vandemon. É basicamente uma nova forma ressuscitada do Myotismon, é meio que uma evolução nível Mega dele, né? O que acontece é que o Myotismon, pessoal, em Digimon Adventure sozinho, ele foi muito legal. Porém, o que eu acho que mostrou pra gente que ele era muito pior do que ele já tinha demonstrado em Digimon Adventure é o fato de que em Digimon Adventure 2 ele voltou, certo? Então ele conseguiu voltar, ele conseguiu ressuscitar numa forma mais forte, numa forma onde ele conseguia controlar os Digi-escolhidos com coisas específicas, ele controlava Digimons pelas costas, ele ficava dentro do corpo de um ser humano para poder estar controlando os outros sem mostrar quem ele era, sabe? Ele criava coisas do mal, ele espalhava sementes das trevas, então eu acho que tudo que o Myotismon fez em Digimon Adventure 2 foi incrível, porém, se você somar isso com o que ele fez em Digimon Adventure 1, ele se torna um vilão melhor ainda. Então, meu voto vai pro Myotismon em Digimon Adventure 2. E para Digimon Adventure 3, pessoal, que eu vou estar considerando uma temporada aqui agora, eu sei que muitos vão falar dos Digimons que aparecem lá e tudo mais, porém o verdadeiro antagonista que realmente mostra do que ele é capaz em Digimon Adventure 3 é o Genai, né? O Genai maligno. Eu sei que todo mundo vai falar assim, você tá falando de você mesmo, puxa saco. Não, não é isso. É que realmente lá em Digimon Adventure 3, o Genai maligno do mal, ele faz as coisas que ele precisa fazer, ele se passa pelos outros, ele guia eles pra onde ele quer que eles vão, ele faz tudo acontecer do jeito que ele queria, até no ponto onde ele foi encurralado. Então eu acho que o personagem que melhor demonstrou ser um grande vilão em Digimon Adventure 3 foi o próprio Genai, né? Apesar dele estar sendo mandado por outros seres e outros Digimons, até onde a gente sabe, né? Possivelmente, né? Eu acho que ele é o que merece o meu voto. Então, o Genai do mal é o melhor antagonista de Digimon Adventure 3. E para Digimon Tamers, eu vou escolher o Beelzebumon. Então, pessoal, apesar do Beelzebumon ou Beelzemon, como você quiser chamar,
não ser exatamente um vilão, né? Ele era durante um tempo, ele é meio que um antagonista, ele é meio que um anti-herói em algumas partes, mas em boa parte de Digimon Tamers ele foi um inimigo dos protagonistas, né? Vindo do Impimon, que tinha aparecido primeiro. Eu acho que, diferente dos outros vilões e Digimons ruins que aparecem em Digimon Tamers, o Beelzebumon ele era muito mais presente, ele estava sempre querendo causar problemas, ele estava tentando se melhorar, né, até como Impimon, para estar podendo causar mais problemas e ser mais forte do que os protagonistas, né? Enquanto os outros vilões e outros Digimons que apareciam em Digimon Tamers era uma coisa meio assim, a gente veio para fazer o mal e daí tinha uma luta com eles, eles eram derrotados. E o vilão final, né, era o Mother Reaper, ele não era tão legal assim, ele foi uma coisa, sabe, assombrosa de forte, mas como personagem ele não era um personagem muito bom assim. Então, eu acho que o melhor antagonista que a gente teve em Digimon Tamers foi o Beelzebumon. Então, em Digimon Frontier, pessoal, apesar de eu ter que pensar um pouquinho, a minha escolha foi pro Lucemon, né? E assim, a gente teve muitos Digimons incríveis em Digimon Frontier. É uma das melhores histórias já criadas para Digimon, na minha opinião. Mas o Lucemon, na minha opinião, é o que merece o voto. Sem brincadeira, ele é um dos melhores vilões e antagonistas que já apareceram em Digimon desde sempre, que já foram criados. Na história, ele basicamente é o cara do mal que está por trás das coisas desde o começo. E mesmo os que ajudaram ele no final, ele absorve para se tornar mais forte. Assume várias formas diferentes, se mantém na luta, quase invade o mundo real para acabar com o mundo real. Basicamente consegue destruir todo o mundo digital, né, no processo de se tornar mais forte para conseguir governar as coisas. Extremamente inteligente, né? Os planos dele basicamente deram todos certo até o final. Então, o Lucemon de Digimon Frontier, pra mim, é o melhor antagonista vilão. Né? Eu sei que as duas coisas meio que têm o mesmo significado, que a gente vai ver nessa temporada. Então, meu voto vai pra ele. E daí a gente chega em Digimon Savers, né? Em Digimon Savers, né, conhecido por muitos de vocês como Digimon Data Squad, a gente teve vários Digimons antagonistas muito bons também. Apesar disso, né, eu acho que o melhor vilão que apareceu nessa temporada foi um humano, foi o Kurata, né? Então o Kurata, esse cientista do mal que vocês já estão vendo aí, basicamente ele assim, muitas pessoas acreditam que ele seja o humano pior que já foi criado, assim, mais do mal que já foi criado em tudo de Digimon que já teve até agora. Porque, tipo, diferente de outros humanos que estavam sendo controlados e tudo mais, e que faziam coisas sem saber o que estavam fazendo, não. O Kurata era do mal mesmo, ele sabia tudo o que ele estava fazendo. Ele não se importava com ninguém, e ele foi e despertou um dos 7 Lords para ajudar ele. E daí, quando ele viu que o Belphemon, né, tava perdendo a luta, ele foi e se jogou, se transformou em dados e se fundiu com o corpo do Belphemon sem ligar para o que ia acontecer com ele, para poder se tornar um perigo maior ainda. Então ele não se importava com ninguém, não se importava nem com o mundo real, nem com o mundo digital, e não se importava nem com o que acontecia com ele mesmo. E por isso, em Digimon Savers, o meu voto vai pro Kurata. Então, em Digimon Cross Wars, né, para muitos chamado de Digimon Fusion, né, ele teve 3 partes, tá, pessoal? Até a parte onde ele chamava de Digimon Cross Wars Hunters, e eu vou estar considerando todas essas partes como uma coisa só para Digimon Cross Wars, obviamente. O vilão que eu escolho é o Dark Knightmon. Então, a gente teve muitos Digimons maravilhosos também em Digimon Cross Wars. Muitos antagonistas muito bons, né? Até no final, na parte do Hunters, onde o vilão basicamente acaba com o planeta e a gente tem todos os protagonistas de todas as temporadas juntos. Porém, o Dark Knightmon, quando ele aparece, no período no qual ele estava sendo o vilão, onde ele estava sendo aquele cara que era o controlador, ele foi, acho que um dos melhores vilões que a gente já teve em toda a franquia Digimon, desde o começo, em tudo. Porque ele tinha uma presença muito forte, até o dublador dele era muito bom. Ele inclusive usava um Digivice, né, sendo um Digimon, para estar fazendo outros Digimon se fundirem, para que ele usasse esses Digimons do jeito que ele queria. Ele conseguia se separar em 2 Digimons e depois se fundir de volta na hora que ele quisesse.
sabe, ele era muito do mal, ele fazia mais ou menos o que ele queria, mesmo que ele, em certo período do anime, obedecesse ao Bagramon, né, que era basicamente o vilão final. Eles se consideravam irmãos, né? O Dark Knight Moon tinha um plano para absorver o Bagramon e se tornar o mais poderoso, que no final não acabou dando muito certo. Então, mesmo pro próprio irmão dele em Digimon, que era o Bagramon, ele não se importava, né? Ele usava a Nenê, né, que era a menina lá que era uma dos escolhidos de Digimon Cross Wars, para fazer as coisas que ele queria que ela fizesse, né? Então, eu acho que a própria presença, a personalidade dele era muito boa, e por isso, em Digimon Cross Wars, o meu voto como melhor vilão vai pro Dark Knight Moon. Então, pessoal, a gente chega na última temporada do anime de Digimon que a gente teve até agora, chamada Digimon Universe. E nessa temporada a gente teve muitas coisas legais, porém, o meu voto vai pro Leviathan, né? Basicamente é o vilão final de Digimon Universe, porém, desde o começo, desde o primeiro episódio, Leviathan já causava problemas, mesmo que ele não aparecesse. Muito semelhante com o que acontece em Digimon Frontier, na minha opinião. É um ponto forte dessas histórias, né? O vilão tá presente desde o começo, mas você só vai perceber isso se você assistir a temporada inteira, né? Então o Leviathan era uma coisa que era mencionada desde o começo, né? E ele basicamente era uma super inteligência artificial que queria dominar o mundo, dominar os mundos digitais e real e tudo mais. E basicamente ele precisava tomar o controle sobre muitas coisas para que ele conseguisse alcançar seus objetivos. E durante muitos pontos da temporada ele fazia isso, ele ia lá, sequestrava alguém, ele criava coisas para poder transformar as pessoas de formas diferentes em dados e coisa do tipo. E eu acho que uma das partes mais incríveis que esse vilão fez foi o fato dele ter criado o personagem Yujin Ozora, que era basicamente um robô, né, um menino robô que foi criado pelo próprio Leviathan para estar observando, né, o avô do Haru, que é o personagem principal. Então esse menino robô ficou amigo do Haru, que é o protagonista, desde a infância, para poder ficar de olho no avô dele, que era o criador de muitas coisas boas que estavam sendo criadas para o mundo digital, né? Então, e daí você vê os robôs, você vê as criações, você vê os acontecimentos, e daí quando chega no final ele é aquele ser gigantesco que parece uma nave espacial misturada com um dragão negro, assim, de muitas cabeças, meio parecido com uma hidra, né? Ele não é muito um Digimon, nem um Appmon, ele é uma coisa gerada através de uma super inteligência, né, que era muito poderoso, acabou sendo derrotado também, mas eu acho que tudo que ele fez durante toda a temporada, basicamente tudo de ruim que acontecia, tinha ele por trás de alguma forma, né? O próprio Yujin, como eu disse, que era amigo do personagem principal, tinha uma grande história com o personagem principal, e quando você descobre que ele é um robô, é uma coisa muito chocante na temporada. E daí você sabe que quem criou ele também foi o Leviathan, porque muito antes da temporada começar, Leviathan já estava de olho no Haru e no avô dele. Então, o meu voto para Digimon Universe vai pro Leviathan. Então, pessoal, para as temporadas do anime, esses são os vilões que eu acho que ficam melhores, assim, que são os que melhor demonstraram o que é ser um bom antagonista em cada uma das temporadas, né? Então, é óbvio que eu não falei dos mangás, que tem muitos vilões maravilhosos, não falei dos jogos de videogame, que também tem muitos vilões muito bons, mas eu quis me focar nos animes porque a gente está chegando em uma nova temporada do anime de Digimon, então acho que a gente precisa conversar um pouco sobre os animes, obviamente, né? Então eu vou pedir que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam da minha lista, né, de cada um dos vilões que eu citei, e também que vocês deixem a sua própria, né? Falem pra mim quais são os antagonistas que você mais gostou dos animes, de todas as temporadas do anime de Digimon até hoje, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E vou pedir mais uma vez que, se possível, vocês deixem um like, vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo e que vocês cliquem no sininho para estarem se ajudando. Valeu, dias escolhidos! Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço carinhosíssimo para cada um de vocês. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau.